Olá, tudo bem? No episódio de hoje de Crimes Famosos, nós aqui da produção, dos bastidores, temos um sabor todo especial, um trabalho que vai ser diferente. Eu peço a todos vocês que estão assistindo esse episódio aqui da segunda temporada que fiquem até o final do vídeo, não saiam daí não, tá? Fique até o final que eu tenho um recado especial para dar. E eu acho que vocês vão curtir. Para começarmos esse polêmico episódio de hoje, um dos mais polêmicos que a gente já exibiu aqui, eu tenho que deixar bem claro a todos vocês presentes, a nossa audiência, que existem duas fontes de informações para o que vamos apresentar aqui. A primeira fonte é um documentário da Netflix chamado Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Essa é a fonte número 1. A fonte número 2 é um livro, já considerado por muitos como best-seller jornalístico. Esse livro chama-se Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, do jornalista Ulysses Campbell. Fonte 1 e fonte 2. E se as duas fontes contam a mesma história, qual seria então a diferença? É elementar, meu caro espectador. A fonte número 1, o documentário que está lá na Netflix, que vocês podem assistir, e eu aconselho, é muito bom, ele teve o aval, ele teve o consentimento da própria assassina em questão, a Elise Matsunaga. Ela ajudou a equipe jornalística da Netflix a compor o documentário. Ela contou a sua versão dos fatos. Tudo no documentário teve o aval dela. Ela permitiu, ela gostou. E a Netflix fez certinho, como se fosse uma cartilha, como se fosse um processo rotineiro. Teve o aval dela. Já o segundo, o livro, né, a segunda fonte, não teve o aval dela. Ela não gostou. Ela não permitiu. Nem sequer gostaria de ter dado a autorização. Tanto é que não depende dela, né? É um caso, um crime que se tornou público, que chocou o país. No livro, o jornalista Ulysses Campbell, ele foi pesquisar, ele foi a fundo na história. Foi ver até o passado dela antes do casamento com o Marcos. E, na minha opinião pessoal, eu sempre sigo contra o que o assassino ou o bandido ou o criminoso em questão gosta. Se existem duas fontes de informação e o assassino sempre falou que essa é a verdadeira, então eu prefiro olhar essa. Se existem três fontes de informação sobre a vida de um bandido e o bandido diz que aquelas duas são mais certas, eu prefiro olhar a terceira. Isso sou eu, mas não significa que você tem que ser assim. Então, se o livro A Assassina Odiou e o documentário A Assassina até ajudou na promoção, eu prefiro dar mais atenção ao livro. Isso sou eu. E é nisso que a gente vai se basear. Claro e evidente que as duas fontes são ótimas. Eu vi as duas, excelentes. Porém, eu fico com essa, com o livro. Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido. E aqui no nosso episódio de hoje, nós vamos batizar de Elise Matsunaga, A Mulher que Cortou o Marido em Pedaços. Ao contrário das outras detentas na cadeia, Elise não causa repulsa, não sofre bullying e nem é alvo de espancamentos ou piadas. Muito pelo contrário. Diferente de alguns outros casos, como o da Suzane Richthofen, que matou os próprios pais, e do caso Nardoni, onde o pai e a madrasta mataram, né, a garotinha, Elise matou o marido que a traía. E isso entre as detentas, né, das empoderadas, né, que estão lá no presídio, ela é tipo uma heroína. Inclusive, no dia da sua primeira saidinha, sabe aquelas saidinhas defendidas por
políticos? Então, no dia da sua primeira saidinha, dia 10 de outubro de 2019, Elise, ao sair da cadeia, recebeu uma salva de palmas. Beleza. E as detentas falaram o seguinte, abre aspas, vai Elise, segue a tua vida, tu mereces, fecha aspas. E as detentas aplaudindo, é uma heroína. Afinal, o que ela fez demais, né? Ela só picotou o marido em várias partes, né? E aí? A saidinha de Elise Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido em 2012, ela saiu pela primeira vez da cadeia desde que foi condenada. Ela deixou ontem a prisão na penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, entrou em um carro de luxo e seguiu para a cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná, uma cidade de 70 mil habitantes que fica no interior do Paraná. Deve passar com a família e com a filha de 8 anos que teve com o empresário Marcos Matsunaga. Além da Elise, também foram beneficiadas pela saidinha de Dia das Crianças, Suzane von Richthofen, acusada de matar os pais, acusada não, condenada, né, por matar os pais, e também Ana Carolina Jatobá, acusada e condenada pelo envolvimento no assassinato da menina Isabela Nardoni. Nas nossas reproduções, nossos atores se empenharam, tá, para fazer só a parte que chocou o Brasil, a parte do esquartejamento, incluindo a briga e o assassinato do empresário. Elise teve uma vida conturbada. Você não teve receio de morar com ele? Tive um pouco. Tive mais. Mas? Eu quis, porque eu amava. Ele falou que me amava muito. E ela era garota de programa. O mundo da prostituição sempre fez parte da vida de Elise. Talvez seja por isso que ela odiou o livro e amou o documentário, que ela quer focar só que o marido traía ela e por causa disso ela matou. O que não justifica, né? Só para outros bandidos como ela. Mas no livro, que ela não gostou, é uma biografia não autorizada, o jornalista foi ao fundo desde a sua infância. Ela morava num lugar chamado Chopinzinho. Morava com a mãe e o padrasto. Nesse livro, conta-se como ela foi parar no universo da prostituição, que é praticamente a sua adolescência inteira. Desde os primeiros programas na rua com caminhoneiros com 15 anos de idade. Ela conta também, né? Aliás, o livro conta que ela foi estuprada pelo padrasto e contou à mãe. A mãe ouviu a história e foi tirar satisfações com o padrasto. E adivinha o que aconteceu? O padrasto disse que sim, isso aconteceu porque ela me seduziu. Ela me seduziu, eu estava quieto no meu canto. Aí a mãe deu razão a ele. E ela foi expulsa de casa. E isso começa uma revolta dentro de uma adolescente que está em fase de mudanças. Depois disso, ela foi para Curitiba, expulsa de casa, né? Ela foi para Curitiba e foi morar com a avó. E isso rolou até os 18 anos, onde ela conheceu uma mentora, uma mulher com experiência, né? Você já sabe que tipo de experiência, que levou ela para o mundo da prostituição. Nossos atores, nossa atriz, a grande estrela da série inteira, que é a Adriele Soares, a gente fez uma simulação parecida com uma outra prostituta que foi do caso do goleiro Bruno. A gente vai aproveitar o mesmo take, com algumas mudanças, para a gente apenas figurar o que estamos falando. E você vai prestando atenção. Ela começou uma adolescência inteira se prostituindo com caminhoneiros, depois o pai o padrasto, aliás, foi abusar dela e não deu certo e ela foi expulsa e por aí vai. Vamos acompanhar a nossa simulação e a gente vai voltar daqui a pouco com as vias de fato. Só que antes, existe uma narrativa baseada no livro e a gente mistura um pouco do documentário também. Vamos assistir.
Gosta? Hoje, Elise, com mais de 40 anos, cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo. Um fato curioso é que eu havia mencionado antes que ela está no mesmo lugar onde estão Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá, que matou a enteada, Isabela Nardoni, do caso Nardoni, que eu havia mencionado, que é um dos episódios que a gente gostaria de fazer um dia, assim como o PC Farias. Mas eu falo disso já já, são surpresas que vocês vão gostar. Voltando ao assunto, Elise está lá. E um dos fatos curiosos que todo mundo fica sabendo e se surpreende é que Suzane Richthofen, segundo o livro, ela foi responsável por roubar uma das namoradas de Elise. Que nesse ponto do livro a gente descobre que ambas são bissexuais. Elise namorava uma detenta chamada Sandra Regina, que é o Sandrão. E a Suzane Richthofen, a assassina dos pais, roubou esse namorado ou namorada dela. E ficou por isso mesmo. Tocou a vida e ela aceitou a derrota, né? Perdeu o troféu e seguiu a vida. Hoje em dia, Elise já está com uma outra pessoa. Ela namora um homem trans, que também é bandido, que também é assassino igual a ela. Ele foi condenado, ele ou ela, ou ele, sei lá, tem 23 anos de idade e foi condenado a 5 anos por ter matado o avô. Só gente de qualidade. Elise sempre teve um defeito. Segundo o livro, essa mentora, né, essa mulher que levou Elise até o mundo da prostituição, ela diz que ela, né, no treinamento ali com Elise, ela diz que Elise sempre teve um defeito. Ela se apaixonava pelos clientes. Ela dizia, não se apaixona, não se envolva, porque por mais que você tente mudar, o cliente sempre vai te ver como uma prostituta. Mas Elise não dava ouvidos. Ela tinha esperança de um dia algum dos clientes tirar ela daquela vida e a colocar como esposa. Tecnicamente ela conseguiu, né? Porém o desfecho foi pior. Ao se casar com Marcos, Elise jogou na cara da sua mentora, né, da sua professora, que eu consegui me casar com um homem rico, um homem que tem muitos bens, vai me dar uma vida de rainha, de luxo. A mentora, show, vamos ver até quando. Lembre-se, a mentora disse, não se envolva com clientes. Quer se envolver com alguém? Uma outra pessoa comum que não saiba do seu passado. Um cliente pode até se casar com você, mas sempre vai te ver como uma prostituta, que é o que você é. Ela disse que queria provar que a mentora estava errada. Tecnicamente, ela conseguiu provar a princípio. Lembrando que ela tinha o defeito que eu mencionei. Inclusive, ela já até se apaixonou por um narcotraficante e por um deputado federal. No livro, que a gente dá mais enfoque, o jornalista entrevistou 80 prostitutas. Dessas 80, a vida de 15 estão retratadas no livro. E continuamos a seguir porque agora as coisas vão ficar mais esquentadas. Elise conseguiu se casar. Ela agora é uma mulher que faz parte da vida de um milionário. Se mudou para a mansão dele e Marcos não era uma pessoa muito normal. Ele tinha excentricidades. Ele tinha características peculiares. Marcos era diferente. Era um ponto fora da curva. E é isso que a gente vai ver agora, já na reta final. A vida luxuosa de Elise Matsunaga começou a se transformar num pesadelo. Casada com Marcos Matsunaga, que fazia parte da família rica e poderosa que detém os direitos da empresa Yoki, uma das maiores empresas alimentícias de todo o mundo, que você encontra em qualquer supermercado.
Elise começou a notar coisas estranhas logo no início do casamento. Marcos colecionava, sabe o quê? Cabeças. Isso. Cabeças de animais. Ele amava a caça. Como ele era rico, ele poderia ter essas coisas em casa. Animais empalhados, bustos, né? Corpos de animais, cabeças pela parede. E igual a gente vê em alguns filmes, daqueles caçadores que botam cabeças assim de urso, de leão, de cervos. Ele colecionava isso, o cara adorava. Marcos também tinha uma outra peculiaridade, ele era viciado em sexo. Algumas vezes Elise não queria e Marcos jogava na cara. Ué, mas quando você era prostituta e não podia dizer não, como é que ficava? Lembram das palavras da mentora? Ela está sentindo na pele agora. E Elise falava, não, agora é diferente, eu sou a sua esposa. Agora eu posso falar o que eu sinto e você vai respeitar, não é? Confia. Bom, passado esse tempo, Elise começou a notar que as coisas não eram do jeito que ela queria. Tá? Mas, enfim, ela estava casada com um milionário. Foi exatamente nesse período que ela engravidou. E, devido à gestação e algumas coisas normais do processo, algumas vezes ela não queria ter relações, só que ele era viciado, ele queria todo dia, toda hora, o tempo que for. Foi aí que ele começou a traí-la. E nesse momento chegamos no ponto-chave da nossa história. Quando que o seu casamento começou a desandar? Eu descobri que ele tinha outra, ofendia. Falava que eu amava, falava que meu pai era um vagabundo. Vale a pena lembrar também um fato interessante, é que Marcos, ele tinha uma síndrome, uma coisa crônica chamada timidez amorosa. Ele não conseguia falar com mulheres assim, desenrolar, chamar para sair. Por isso ele opta por prostitutas que só perguntam o preço, ele paga e acabou, fim de papo. Antes de Elise, ele namorou 3 ao mesmo tempo. Depois ele conheceu Elise. Numa certa vez, tá, ele fez um fórum, como se fosse pelo Google Meet, uma reunião. Ele fez um fórum com seus colegas também, todos com grana. E nesse fórum a diversão era olhar as fotos das prostitutas e dar nota. Essa aqui, essa aí nota 8, tá com um pouco de celulite. E essa aqui é 5. Ih, não, deve ter 40 e pouco, eu quero novinha, tem que ser novinha. Aí, essa era a diversão. E às vezes, com meninas online, ao vivo ali, assistindo e recebendo a nota, como se fosse uma espécie de troféu. Como a gente vê em alguns filmes onde milionários mau caráter, eles ficam fazendo esse tipo de coisa. Elise era humilhada constantemente. E assim como fez com a Elise, ele arranjou uma amante oficial e perguntou: quanto que você quer para não ser mais prostituta, ser só para mim, mais ninguém? E ele ofereceu 27 mil reais por mês mais um carro. Não sabemos se a menina aceitou ou não, mas supõe-se que, claro, né? Se está fazendo programa é porque não tem recursos para arranjar um emprego, profissão, porque gosta. Mas 27 mil por mês só para si, de um homem só, para uma prostituta parecia algo tentador. E mais um carro de brinde. Foi aí que Elise, com o dinheiro que tinha, tá? Lembrando que Elise já tinha uma certa vida confortável, ela não passava fome. Mesmo na prostituição, ela conseguia uma certa vida, até que um patamar bem significativo. Mas com Marcos tudo mudou. Uma certa vez ela contratou um detetive para ver, tá? Aí já entra a nossa adaptação. Por quê? Porque nem toda cena reproduzida no documentário e no livro a gente tem como fazer. Por causa da falta de atores, falta de set, então a gente começa a fazer adaptações. Mas o desfecho é igual, tá? A gente pode contar a mesma história de 1000 maneiras diferentes, mas os desfechos devem ser iguais, porque a história é uma só. E é isso que a gente vai ver agora. Numa dessas humilhações, ela estava cansada e ela foi confrontar o marido. E ela já sabia que estava sendo traída, mas devido a uma vida bem mais segura, com acesso a várias coisas,
ela deixava rolar, mas até que chegou no patamar que ela não estava mais aguentando e foi confrontar. E foi aí que a tragédia começou. A partir de agora, nós iremos colocar simulações aqui que podem chocar as pessoas mais sensíveis. Não sabemos nem se o YouTube vai permitir que esse vídeo fique muito tempo no ar. Vamos assistir. Mas as brigas continuaram. Em maio, ela contratou um detetive. O detetive filmou Marcos e a amante juntos e contou para Elise... Pode entrar. Patroa, E aí, tem novidade mais daquele vagabundo lá? tem uma novidadezinha pra senhora. O quê? Tá distraindo. E quem é a vadia? Quero Tô ver. procurando há 10 dias, olha a vadia. Filho da puta, né? Então com essa piranha que ele tá me traindo. Essa mulherzinha. E aí, qual vai ser? Vai depositar na minha conta? Vou depositar na sua conta. Pode contar comigo. Show. Hoje mesmo. Tá bom? Ai, que aquele vagabundo tá me traindo. Eu sabia. Intuição de mulher não falha. Ele vai ver. Se vai. Vagabundo. Ela já sabia antecipadamente o que ia acontecer. O casal pediu uma pizza. Ele desceu para pegar e na volta ela falou do detetive e da traição. O que foi? Ai, o que aconteceu? Deixa eu adivinhar. Cartão de crédito estourou de novo, perdeu o limite, bloqueou. O que você fez? Eu descobri tudo. Você tá me traindo, né? Eu? Por quê? Eu botei um detetive atrás de você. Você tá me traindo assim com uma piranha. Tem certeza disso? Sim, eu vi com meus próprios olhos. Tá, mas e daí? E daí que você é um filho da puta. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu? Você era minha amante. E você era ex-prostituta. Eu casei com você e tudo, te dei tudo o que você queria. Ué, Foda-se, não interessa. tem que ser repetido. Não interessa. Você não deveria ter me traído. Você falou que nunca iria me trair. Ai, olha, essa mulher é complicada, acho que a gente tem que se prender a tudo. Olha, você já tem tudo o que você quer, se você quiser saber... Não me interessa, você não deveria ter me traído. Foda-se. Olha, sossego facho. Sossego faixa é um caralho, entendeu? Eu que sou sua mulher, você não deveria estar me traindo com ninguém. Mas uma coisa você tinha que ter certeza, você é minha amante, então por que eu não posso ter outra? É? Ah é? Vai ter outra? Então você vai ver a outra daqui a pouco. Marcos abre a porta, segurando a pizza. E no momento em que ele abre a porta, ela dá o tiro. Tem essa discussão com o marido, intensa a agressão, e o tiro acabou sendo desferido naquele momento. Foi uma reação dela. Se foda, posso ter a mulher que eu quiser. E... ai, que saco. Amor. Oi. Isso pra você aprender a não me trair, seu filho da puta. Com um disparo, com certeza ele veio a óbito. Possivelmente ele estava vivo quando começou o esquartejamento. Elise diz que começou a esquartejar o corpo cerca de 10 horas depois de atirar. Vagabundo, teve o que merecia.
agora se meu curso de enfermagem valeu a pena. No presídio de Tremembé, em São Paulo, tá, Elise recebe pouquíssimas visitas, só das assistentes sociais, que ela conversa algumas coisas mais íntimas, como pesadelos, e da Roseli, uma tia. Os pesadelos que Elise narra é Marcos correndo atrás dela sem os braços. Afinal de contas, fatiar o marido não deve ser fácil para qualquer um. Dizem que ela usou até conhecimentos de enfermagem, mas isso a gente não entra no mérito porque não sabemos. A nossa simulação, claro, a gente teve que dar uma freada na exposição, a gente teve que tomar cuidado na parte estética para que o vídeo não seja derrubado. Então ali você entendeu que ela picotou e colocou em sacola. A gente não tinha malas para gravar, então a gente fez essa simulação. Lembrando que Elise e Marcos, além de corpos de animais empalhados, espalhados pela casa, eles tinham uma cobra viva, que era tipo o doguinho, tipo o cachorrinho de estimação deles. E alimentavam a cobra, obviamente, com roedores e animais vivos. E nisso ela também aprendeu a caçar, matou vários animais junto com ele e teve essa rotina junto com ele. E agora que ela fez isso e está presa, ela tem pesadelos com os animais que eles já mataram também. Um pesadelo sem fim, todo dia acorda com esses pesadelos. Agora, a pergunta que todos fazem. Depois disso tudo, a polícia descobriu, ela cortou, ela fez isso e aquilo. E aí? Ela ficou rica? Ela vai ter direito à herança? Não, ela foi deserdada. Porém, eles casaram com um regime parcial de bens, ou seja, ela tem direito à metade do patrimônio que eles dois teriam adquirido durante o casamento, não antes. Ela ficou com 900 mil, porém, esses 900 mil é uma adega milionária que o pessoal tinha, que estava no nome dele e botou no nome dela. Então, é isso que ela tem. Quando ela for uma cidadã livre, ela tem direito a essa adega é dela. Ela pode vender, ela pode comercializar, virar empresária, enfim. Ela já vai ter pago a sua dívida com a sociedade e segue a sua vida. Mas, claro, esse peso continua. Segundo especialistas, né, eu havia até dito antes que ela usou técnicas de enfermagem, mas o correto seria, ela usou as técnicas que ela aprendeu com Marcos para cortar os animais, para cortar ele. Os especialistas dizem que ela não demonstra arrependimento, ela não está arrependida de ter matado ele com um tiro, ela está arrependida de ter fatiado ele. Numa tentativa desesperada, talvez, de nunca ser pega, desovar o corpo dele por aí, depois ele sumiu e a polícia, né, dá o caso por encerrado. O problema é que ela esqueceu de um detalhe importante, aqui é Brasil, né? Pessoas ricas não ficam desaparecidas por muito tempo. Talvez se ele fosse uma pessoa comum, esse plano teria dado certo, porque não teria avançado investigações, e ela esqueceu da família. A família fica martelando ali, pagando quem for que seja
para que o caso seja solucionado. Afinal de contas, ele fazia parte da família Matsunaga, que detém ações no Brasil das empresas Yoki, uma empresa multimilionária, uma empresa que vale bilhões. Ele não era dono da Yoki, mas fazia parte da família que administrava a marca. Pois bem, explicado isso, olha só como é a ironia. A mentora tinha razão, ela achou que mostrou para a mentora que ela não tinha e acabou vendo que a mentora tinha razão. Não interessa, o seu passado sempre vai te perseguir. E, por mais uma ironia, que ela aprendeu com Marcos técnicas de cortar os animais para poder empalhar. Ali, cortes precisos, bonitinho, limpar tudo para botar o animal empalhado na parede. E com o tempo ela aprendeu essas técnicas e usou com ele próprio. Impressionante, né? A gente tem imagens do corpo de Marcos em pedaços. A gente vai até colocar aqui atrás algum trecho assim bem desfocado, que é para o YouTube não derrubar esse vídeo. Mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um episódio forte. O que vocês acharam da atuação da nossa atriz? Esse episódio, nós gravamos ele primeiro que o lançamento da Netflix, do documentário Elise Matsunaga. Era uma vez um crime. Foi primeiro. Não sei se foi primeiro que o livro, talvez não, mas primeiro que a Netflix, sim. Só que estamos postando só agora, praticamente 2 anos e pouco depois de termos gravado. Agora, o recado que eu falei que seria interessante no início do vídeo. O que eu queria falar é que esse episódio que vocês estão assistindo é o último episódio da websérie Crimes Famosos. Não vai haver uma terceira temporada, pelo menos não agora. Por quê? Você deve estar se perguntando. Porque em 2021, quando a gente estava produzindo a primeira temporada de Era Uma Vez Deep Web, uma série de ação excelente, um dos principais cartões postais aqui do canal que está aqui, é só ir na aba Playlist que você vai ver a primeira temporada, a gente conheceu essa galera aqui. Essa galera de Austin, Mesquita, Nova Iguaçu, e essa galera fechou comigo para a gente desenvolver uma coisa diferente. Como a série da Deep Web estava já em produção e já perto do fim, e o Vortex já tinha sido todo gravado, as 2 temporadas, que o Vortex durou 3 anos, a gente criou essa série justamente para essa galera. E de 2021 até então, eles gravaram comigo, foram 3 anos. Hoje em dia, a gente não tem mais esse pessoal. Então, agora eu posso falar como Augusto Vasconcelos e não o personagem que apresenta. Essa galera tá toda espalhada por aí. A amizade continua, não aconteceu briga nem nada. Alguns se mudaram. A atriz principal dessa série, né, que fez quase todos os episódios, a Adri Soares e o Arthur Ferreira, se mudaram, moram em Portugal. O Miguel é agenciado como ator mesmo, figurante, ele faz vários papéis. E o Miguel você pode ver no nosso canal aqui. Ele é o vilão da 2ª temporada de Era Uma Vez Deep Web, a nossa série de ação aqui. E os outros a gente não tem mais contato. As pessoas vão mudando, se casando, se mudando, mudando a cabeça, não vê mais graça nisso, outros não querem mais, outros não mudaram de ramo, enfim. As pessoas vêm e vão. Nesse ramo acontece isso, assim como banda. Os músicos vêm e vão. Uma hora para, depois de anos volta. E a gente tem esperança de um dia voltar. Não sei se vai ser com essa mesma galera ou outras, mas do jeito que eles apareceram, outros aparecerão. Eu até mencionei que teria episódios que eu gostaria de gravar, que já tem roteiro pronto e já tem toda a simulação na minha cabeça de um jeito mais fácil. Que seria o caso Nardoni, que falamos aqui, PC Farias, que é um clássico das crônicas policiais brasileiras, e também um que levantaria muita polêmica. Seríamos os primeiros no Brasil a fazer uma simulação do caso Prefeito Celso Daniel, que muitos, inclusive investigações, acreditam que foi o presidente Lula que mandou matar, ou o PT. E seria nessa versão que a gente faria as simulações. Talvez até eu faria um curta-metragem. Essa seria a versão que eu iria defender. Sim, seria. E dane-se.
Bom, vou ficando por aqui, espero que você bote aí nos comentários, deixe um like, compartilhe o vídeo, assista os outros episódios desde a primeira temporada, tem muitos episódios, tem episódios que a gente fez assim, de um dia para o outro, porque aconteceu ali, tinha uma galera esperando, vamos fazer tipo Jeff Machado e o Raquel Genoff, que inclusive eu fiz com a minha filha, que está aqui assistindo. Ela foi a Raquel Genoff. Outra curiosidade que eu posso falar aqui para vocês de bastidores é que a gente trocava os nomes, né? Com medo de um futuro processo, que a família visse o episódio, que não sei o quê. Mas de uns 2 episódios para cá a gente não se importa mais e usa o nome mesmo, Elise Matsunaga. A gente não bota mais Elisa. Daniela Pérez, a gente botou Daniele. O caso Lázaro Barbosa, a gente botou Lízaro. A gente mudava. O Tim Lopes, a gente botou Tom Lopes. Mas na thumbnail, no título, tem o nome original, mas no episódio eu falo com letras trocadas e a gente abriu mão disso e tá tudo certo e seja o que Deus quiser. Eu vou ficando por aqui e a gente volta, não sei se em breve. Depende de você. Se você deixar bastante like e assistir os outros episódios, como o líder de audiência é o Maníaco do Parque, que o pessoal curtiu o papel que eu fiz, falaram que eu tô pior do que o próprio Maníaco, queria que você assistisse, eu deixo aqui uma dica para você assistir depois que acabar esse vídeo, tá bom? Então é isso. Como eu disse, a gente não sabe se volta. Só que para você só saber como a gente grava, é assim que a gente grava. Esse é o polêmico fundo verde, onde a gente faz as coisas. E aqui, o meu microfoninho, um ventiladorzinho, os LEDs, as coisas todas, e é assim que a gente faz, tá bom? Quem sabe um dia a gente volta, tá bom, pessoal? E tchau!